experiência e ensino fundamental completo, cozinheiro industrial com experiência, fresador e programador CNC com experiência, motorista de caminhão com experiência e ensino médio completo, operador de oxicorte com experiência e ensino médio completo e instalador e reparador de telefones públicos com experiência e ensino médio completo. Essa vaga é exclusiva para a pessoa com deficiência. Os interessados pelas vagas devem comparecer ao PAT, na Rua Tiradentes, no centro, no edifício Pátio Office, anexo ao Shopping Pátio Limeira. O atendimento segue até às 16h. O quadro de vagas está sujeito a alterações no decorrer do dia. Ouça e veja a programação da educadora no rádio, na internet, no celular e nas redes sociais. Inscreva-se no canal da Educadora AM no YouTube. Curta a página da Educadora no Facebook. Baixe o aplicativo da Educadora, é de graça. A Educadora é rádio com imagem. Tayla Ramos para o Departamento de Jornalismo. Educadora Notícia. Muito mais que rádio. Educadora. Começa agora o Colóquio, a troca de horário mais ouvida, mais polêmica e mais comentada. A discussão nossa de todo o almoço. A apresentação, Ivan Schutzer e Caio Bortolã. Oferecimento, Casa das Torneiras, soluções para o seu lar. Rua Santa Josefa, 336. Açougue do Marquinho, Avenida Antônio da Andréia, 700, Nossa Senhora das Dores. E Magazine Luiza, vem ser feliz. Praça Doutor Luciano Esteves, 245, Centro. Onze horas e 40 minutos, 11h40, estamos de volta com a programação da Educadora, agora para o Colóquio. Entra no ar o Colóquio a partir de agora aqui na Educadora, o Colóquio entre mim e Caio Bortolã, que chega por aqui na manhã desta terça-feira, 11 de setembro. Caio Bortolã, bom dia. Bom dia, Ivan, bom dia para todo mundo que nos ouve ver. Hoje conseguimos entrar só com 11 minutos de atraso, estamos evoluindo. Você sabe como é que é, né? Depois o cara tomar uma chamada no ar... Eu sou pelo japonês, Kaizen, melhoria contínua. Todos os dias melhoramos um pouco. Depois o cara tomar uma chamada no ar, o cara aprende. Afinal de contas, o cara não é burrão, né? E ele sabe que manda quem pode, obedece quem tem juízo. Só 12 minutos, quase 12 minutos de atraso. Estamos melhorando, estamos evoluindo. E vou estar circulando uma imagem no Facebook de uma possível paralisação dos caminhoneiros. Acabei de olhar a imagem, uma imagem em movimento, um vídeo, e me parece não ter nada de paralisação de caminhoneiros. Bem pelo contrário, me parece haver sim um congestionamento. Parece que as imagens foram feitas na rodovia dos Bandeirantes, então olhando as imagens, tenho a impressão de ser a alça de acesso ao Rodoanel. Mas é importante que se diga que houve, no começo da manhã de hoje, 4h30 da manhã, um acidente com 2 carretas, portanto, um acidente de grandes proporções na rodovia Anhanguera. E um acidente na Anhanguera, na chegada a São Paulo, causa impactos em toda a extensão da rodovia Anhanguera e em outras rodovias também que são mais utilizadas, porque o motorista é informado, por exemplo, por uma emissora de rádio que há um acidente na Anhanguera, ele sai da Anhanguera e usa um outro trajeto, que pode ser, por exemplo, pela rodovia dos Bandeirantes. Ou então, o motorista de caminhão, esse principalmente, que tem que chegar com a sua carga, muda o caminho, ao invés de usar a Anhanguera, onde aconteceu um acidente hoje pela manhã, usa a alça do Rodoanel. Então, vamos tomar cuidado com as fake news. Vamos ter mais responsabilidade.
antes de divulgar algum fato. É um motorista, inclusive daqui de Limeira, que faz a filmagem, ou que publica pelo menos no seu Facebook, a alça, me parece ser a alça de acesso do Rodoanel, com congestionamento de caminhões e veículos de passeio também. Você checou? Há alguma informação sobre paralisação de caminhoneiros? Greve dos caminhoneiros? Nenhuma, absolutamente. Neca de Pitibiribas. Neca de Pitibiribas, nada disso. E a pessoa ainda coloca o vídeo, acabei de receber de uma ouvinte também, da Eleni Encinas, como início da paralisação dos caminhoneiros, não tem o menor fundamento, a informação não procede, é inverídica. O que houve hoje pela manhã foi um acidente na Anhanguera e, claro, isso provoca reflexos em toda a extensão, principalmente da Anhanguera, mas também da Bandeirantes e do Rodoanel, que são rodovias que se entroncam num dado momento. Não, aquelas associações, organizações de caminhoneiros, que são aquelas que a gente conheceu agora nessa greve, a gente ficou conhecendo, inclusive seus presidentes, né? Todas elas, quando começou essa onda de que haveria uma nova greve, agora marcada por dia 9 de setembro. Muitos que se diziam defensores dos caminhoneiros que estão pedindo voto, né? Que são candidatos, aproveitando-se da fama repentina, momentânea. Então, mas essas entidades sérias, quando começou essa onda de que dia 9 de setembro ia haver uma paralisação, essas entidades sérias vieram a público e disseram, não tem nada disso. O que nós estamos negociando, o que foi negociado com o governo está sendo cumprido, mal ou bem está sendo cumprido, né? O governo está procurando atender essa tabela do frete, principalmente, né? A questão também do eixo levantado e o diesel, né? Então, mal ou bem estava sendo atendido, não tem motivo nenhum para a gente fazer uma paralisação. As entidades sérias disseram isso. Agora, tem aquele pessoalzinho que pegou a carona na greve para fazer um barulho político, né, para aparecer politicamente, se promover politicamente. Esse pessoal é o que estava agitando de novo agora aí. Não bastasse o estrago que a greve dos caminhoneiros fez, parece, né, além da divulgação de notícias falsas, isso lamentavelmente é corriqueiro, é normal, ainda é comum, né, ainda que não seja normal, mas tem gente que parece que torce pelo quanto pior melhor, né? Olha, no site da Autoban, tem uma informação aqui. Anhanguera, sentido sul, interior capital, quilômetro inicial 14, quilômetro final 11. Congestionamento. Motivo, reflexo de congestionamento nas marginais. Sim. Aí, sentido sul, interior capital, quilômetro 16. As imagens que eu vi são sentido interior capital e não capital reflexo interior. De congestionamento nas duas pistas. Tem informações aqui de congestionamento nas duas pistas. Reflexo de congestionamento nas marginais lá na capital. Portanto, no início da Anhanguera tem congestionamento provocado por congestionamento nas marginais. E na rodovia dos Bandeirantes, há alguma informação no Rodoanel? Não, tanto numa quanto na outra. Tanto em uma quanto em outra. Tanto na Anhanguera quanto na Bandeirante. Na rodovia Anhanguera é do 14 ao 11, sentido interior capital, com reflexo de congestionamento nas marginais. E na dos Bandeirantes, do quilômetro 16 ao 13, também reflexo de congestionamento nas marginais. Tráfego congestionado. A Eleni está dizendo que mandou a mensagem aqui para que nós falássemos do assunto. Eleni, você não tem culpa nenhuma. Quem tem culpa é quem fez a imagem e que divulgou irresponsavelmente como o início da paralisação dos caminhoneiros na cabeça do cidadão que fez essas imagens. E aí espalha o medo, espalha o caos, né? Aí, ao invés de orientar, desorienta as pessoas. Isso não é bom. Isso não é bom. Os caminhoneiros tinham razão em reivindicar, nada contra os caminhoneiros, mas a greve dos caminhoneiros fez um estrago na economia do Brasil, sentido até agora, principalmente por alguns setores da economia. Então não há que se torcer pela greve. Não, Gustavo, corta pro Ivan que eu vou dar um espirro aqui. Saúde, hein? É que tem um povo que... Tem um povo no Brasil que, infelizmente, né? Um povo assim, em todos os estratos da nossa sociedade, que partiu pro quanto pior, melhor. Sim.
né? Quanto pior, melhor. Não, amigo, quanto pior, melhor, coisa nenhuma. Olho por olho, dente por dente. Um cara disse uma vez um negócio interessante. Nós vamos virar um país de cegos e banguelos. Se a gente partir pro olho por olho, do olho por olho... Eu vi uma manifestação muito banguelos. ponderada do atual governador Márcio França, candidato à reeleição, e aqui não cabe nenhum elogio ao... Obrigado, Elton, que me deseja saúde. Minha avó diria, Deus te crie. Paulo Gachê está dizendo aqui, segue o líder, mas o líder é o Internacional de Porto Alegre. O líder é o Internacional de Porto Alegre. Tá bom, a gente segue o Internacional, o Colorado Gaúcho. Se ele dissesse siga os líderes, siga os líderes, né? Porque os dois têm o mesmo número de pontos. Mas se o campeonato terminasse hoje, quem seria campeão? O Internacional de Porto Alegre. Então tá bom, então o líder... Por conta de... O líder é o Internacional de Porto Alegre. Eu ia falando sobre o Márcio França, né? Tem gente que defende, olha, tem que piorar de vez. É bom. A bagunça é boa. A bagunça, o caos, vão fazer bem. Porque aí acaba com tudo no Brasil e recomeça tudo de novo do jeito certo. Tem gente que fala isso, né? Tem que chegar ao fundo do poço, tem que acabar com tudo, tem que destruir com tudo, tem que ter uma situação de caos mesmo, para que daí os militares assumam, né? Geralmente o discurso é assim, e a gente tenha uma situação viva, uma situação nova de novo. Não é bem assim, né? Disse o Márcio França e eu concordo com ele. Depois do caos, o que nós temos não é a recuperação imediata. Depois do caos, o que nós temos são ruínas. Então, depois do caos, depois da destruição, depois da devastação, o que nós temos são ruínas e não um reinício. Então, vamos parar de defender e de torcer pela instalação do caos, pelo amor de Deus. O Durigan está mandando uma mensagem aqui dizendo que esse congestionamento na Anhanguera, na Bandeirantes, sempre tem. Ele falou, esse congestionamento tem todo dia, normal por lá isso. Um grande abraço para o Durigan, obrigado por ele mandar a mensagem para a gente aqui. É verdade, você tem razão, é normal. Esse congestionamento ali, principalmente nas marginais, naquela chegada ali para São Paulo. O que não é normal é o que certas pessoas fazem, né? Como esse cidadão que aproveitou esse negócio para criar Ele viu uma fila... Eu vou fazer um barulho. Viu uma fila muito grande de caminhões. Na fila também tem veículos de passeio. Ele filmou a extensão da fila, dizendo começou a paralisação dos caminhoneiros. Na cabeça dele, né? Do quê, meu amigo? Na cabeça dele. A troco do quê? Desinformar as pessoas. A troco do quê? Criar confusão. Deus me livre. Tem gente que gosta, ué. Deus me livre. Tem gente que gosta de encrenca. Tem gente que não gosta de viver em paz. Agora, pode acontecer uma nova greve dos caminhoneiros? Pode. E se acontecer? E se acontecer, nós falaremos dela. Mas, neste momento, não há retomada da greve dos caminhoneiros em nenhum lugar do Brasil. Eles podem começar hoje à noite? Não estou dizendo que vão começar. Hipoteticamente. Podem. Mas, neste momento, não há greve dos caminhoneiros. Esse ano aconteceu uma coisa interessante nessa área das greves. Esse ano aconteceu uma coisa inédita, surpreendente. Não teve greve de bancário. Você acredita nisso? É verdade, né? Não teve greve de bancário. Todo ano tem greve de bancário e de funcionário público. Todo ano de bancário tem todo ano. Teve greve aqui em Limeira dos funcionários públicos. Durou pouco tempo. Aceitaram uma semana. Uma merreca que foi oferecida pelo prefeito e vida que segue. Mas você vê que... Aceitaram um reajuste inferior à inflação. Não. Inferior à inflação. O prefeito ofereceu 2,5, aí os caras fizeram uma greve de uma semana, causou um transtorno danado para todo mundo, para obter 3%. De 2,5 para 3. Pouco menos de 3, menos que a inflação. 2,9. Coisas de Limeira. 11h52, deixa eu falar da Casa das Torneiras, porque a Casa das Torneiras tem, viu? Tem gabinetes, tem pias de granito, tem pias de inox, tem cubas de louças, tem vasos sanitários, tem metais em geral. E a Casa das Torneiras tem aquecedores também. Aquecedores a gás, elétricos e solares, tem caixas d'água, tanquinhos, Fioreta. A Casa das Torneiras tem válvulas hidra, tem caixas acopladas, tem reparos em geral.
E a Casa das Torneiras tem as melhores marcas do mercado. Tem Celite, Docol, Bluket, Deca, Lorenzetti, Fioretta e muito mais. Lá na Casa das Torneiras é onde você vai encontrar o bloqueador de ar Poupa Max, que é para você não pagar pelo ar que passa pela tubulação, pagar só pela água, sabe? É para isso que funciona o bloqueador de ar Poupa Max, que instalado aí no seu hidrômetro, instalado aí na sua casa, no seu imóvel, a Casa das Torneiras vai aí instalar por apenas R$ 119,00 instaladinho, funcionando direitinho, e o bloqueador de ar Poupa Max é um produto legalizado, viu? Casa das Torneiras tem as melhores condições de pagamento. Vá lá conhecer o novo showroom da Casa das Torneiras, que tem soluções para o seu lar. Na Santa Josefa 336, que é o endereço da Casa das Torneiras. Santa Josefa é ali paralela com a Avenida Piracicaba. Santa Josefa 336, telefone 3441-0104. 3441-0104. E o WhatsApp é o 98171-9696. 98171-9696. Casa das Torneiras. Você tá precisando da Casa das Torneiras. Tá pingando seu nariz aí, Caio Bortolão. Pois é. Você precisa ir lá, os caras vão trocar seu corinho lá, viu? Não. É. Se tem alguma coisa que não precisa ser trocada aqui, é o corinho. Meu Deus do céu. Às vezes você confunde as pessoas, né? Ivan, perco amigo, mas não perco a piada. Quem curte, compartilha e comenta a transmissão do Colóquio a partir de agora, concorre a um delicioso kit churrasco. Olha que do açougue do Marquinho. Deveria ter dito ontem, mas agora faço meia-culpa durante toda a semana para ser sorteado na próxima... O Vendramin está dizendo que o Ivan entregou atrasado de novo. Meu querido amigo Ivan, Vendramin, tem esse hábito. Ele tem uma dificuldade terrível com o horário. Mas eu ia falando... Até tu, Brutus. Mas eu ia falando... Eu ia falando do prêmio. Do kit do churrasco. Colóquio, do kit churrasco, do açougue do Marquinho. Sexta-feira Esse agora? açougue fantástico que nós vamos sortear na próxima sexta-feira. Então, curta à vontade, comente e compartilhe a transmissão do Colóquio da Educadora ao vivo em todas as plataformas por mais 4 minutos, porque daqui a pouco começa no rádio a propaganda eleitoral. Então vá curtindo, comentando e compartilhando esta transmissão para concorrer ao kit churrasco do açougue do Marquinho. Uma delícia para o seu final de semana, que tem feriado, ainda que caia no sábado, do aniversário de Limeira. Olha, o Magazine Luiza, lá do centro da cidade, agora está de casa nova. Magazine Luiza do centro da cidade, a loja está toda reformada, a loja está mais aconchegante para receber a todos os seus clientes com aquela tranquilidade, com aquela segurança, com aquele conforto que o Magazine Luiza oferece para você. Então, o que você tem que fazer? Tem que passar por lá, claro. Vai conhecer, viu, a nova loja do Magazine Luiza, lá do centro da cidade. Mas vai conhecer, principalmente, lá no Magazine Luiza, as novidades e as promoções que o Magazine Luiza tem para você. E olha que todo dia eu falo aqui de promoções, de novidades que o Magazine Luiza tem para você. As de hoje, ó. Confira as ofertas de hoje do Magazine Luiza, lá do centro da cidade. Olha aqui. Smart TV... 65 polegadas, 4K da Samsung. Sabe por quanto? Em 24 prestaçõezinhas de R$ 229,00, sem juros no cartão Luiza. E se você não tem o cartão Luiza, você chega lá na loja, o pessoal faz na hora para você, você já sai comprando essa Smart TV 65 polegadas, 4K da Samsung. Televisão para ninguém botar defeito, viu? Magazine Luiza, vem ser feliz no Magazine Luiza, ali na Praça Doutor Luciano Esteves, 245, no centro da cidade. Nem precisava falar o endereço, porque todo mundo aqui de Limeira sabe onde é o Magazine Luiza do centro, Caio Bortolão. Atrás da Catedral. Cara, que maravilha. No centro, no coração de Limeira, vem ser feliz no Magazine Luiza. Magazine Luiza do centro de Limeira. O Vendramin tá dizendo que você ficou beiçudo aqui. Não, é porque não precisava o Vendramin falar isso aí pro Caio. Tem um monte de gente para falar isso aí pro Caio. Ai. É a malaiada, né?
O Vendramin, o Zwin. O Zwin outro dia me perguntou se a educadora já operou em outra frequência no AM. Já operou o Zwin, mas eu não me lembro exatamente qual. Eu preciso fazer uma pesquisa melhor. No AM? Há muitos anos ela operou. É. Ela operava, salvo engano, no final do dial, na faixa de 1.500, alguma coisa nesse sentido. Aí ela veio para 1020. E brevemente ela estará operando no FM. Não me perguntem a frequência, porque nós ainda não fomos informados a respeito da frequência. Isso pode demorar um pouco, porque nós temos eleições agora. Vai haver a escolha de um novo presidente da República, e quando um novo presidente da República for eleito ou eleita, um novo ministério será formado, né? E aí um novo ministro das comunicações, hoje é da Ciência, Tecnologia e Comunicações, da Inovação, Ciência, Tecnologia e Comunicações, Gilberto Kassab, que está implicadíssimo em denúncias de corrupção. O Kassab então... não deve seguir ministro das Comunicações além do dia 31 de dezembro desse ano. Havendo essa mudança, ou mesmo Kassab permanecendo, que eu acho pouco provável, é que essa coisa da migração para as emissoras que ainda não migraram do AM para o FM vai evoluir. Olha, 11h59 e 40 segundos, nós estamos na fase de transição aqui da transferência do 2020 da educadora para o rádio, entregando para os políticos, para daqui 25 minutos eles nos devolverem. Após o horário político eleitoral, a gente volta para o rádio. Mas enquanto a campanha eleitoral vai para o rádio, aqui nas plataformas digitais, como diz Caio Bortolã, seguimos nós. Facebook, no aplicativo, Ele no está atrasando site. para o horário político, olha aí. Está atrasando para... A gente fica junto. Vamos ficar junto. Estamos de volta, Ivan. Oi. Tó, presente para você, um relógio. Rapaz, que relógio chique, hein? Depois você me devolve, tá? Olha. É só uma encenação aqui na apresentação Rapaz ao vivo, isso em aqui, todas as plataformas. Isso aqui é aquele que patrocina o Circuito Mundial de Tênis? Não precisa dizer a marca. Não vou falar mais. Não precisa dizer, não. Só estou dizendo que é aquele que patrocina o Circuito Mundial de Tênis. Mas põe no pulso, porque aí... Ah, não vou pôr essas coisas no pulso, não. Depois eu fico com vontade. Que aí, colocando no pulso, você não perde a hora. Tá bom. 12h e 1 minuto. Mas você falou do Gilberto Kassab? De volta. Você falou do Gilberto Kassab? Sim. O Gilberto Kassab é aquele tipo de político que tem hoje em dia, que eu defini outro dia aqui, como o político honesto corrupto, ou corrupto honesto, como você preferia, né? Porque nós temos essa categoria agora, depois da Operação Lava Jato, que a Operação Lava Jato expôs as vísceras da corrupção aqui no Brasil, nós ficamos conhecendo uma categoria de políticos nova. O político corrupto, o honesto corrupto, corrupto honesto. Como é que é isso? É o copo meio cheio, meio vazio, né? Corrupto, mas nem tanto? O cara bate no peito dizendo, não, eu sou honesto, né? Eu não pus nesse bolso aqui, não entrou nem um tostãozinho furado. Realmente não entrou, é verdade, ele está dizendo a verdade. Ele não pegou dinheiro para ele mesmo, para si próprio, né? Mas o cara recebeu 21 milhões para Caixa 2 no partido. Bom, que a gente saiba, não entrou nenhum negócio no bolso dele, até segunda ordem. O que a gente sabe, a denúncia que há contra ele agora é de que ele recebeu 21 milhões de reais, que foi esse dinheiro todo utilizado para Caixa 2. Caixa 2 para quê? Para fazer campanha. Quer dizer, vários políticos do partido dele, do PSD, receberam esse dinheiro, essa propina, na forma de Caixa 2 para fazer campanha. O cara se elegeu com o dinheiro da propina. Então ele é meio corrupto, meio honesto, porque no bolso dele mesmo não entrou. Alguns, né, não tiveram dinheiro no próprio bolso, mas tiveram na campanha. Se elegeram com dinheiro de propina, Caio. E essa cobrança vai chegar. Ivan, qual é a profissão do Gilberto Kassab? Gilberto Kassab, qual é a formação acadêmica dele? Eu também desconheço. Não sei. Não sei. Se é engenheiro, se é administrador, se é economista. Grandes interesses pelo Gilberto Kassab. O que é o Gilberto Kassab? Eu sei que ele é um articulador político esperto. Muito. Esperto. Criador do partido do prefeito, inclusive. Criador do partido do prefeito. Criador e dono do partido do prefeito. Quando ele deixou o DEM, quando ele era prefeito de São Paulo, ele era do DEM. Aí eu não sei se saíram do DEM ou ele saiu do DEM, mas ele resolveu criar um outro partido político, esse PSD aí. Teve uma certa dificuldade, mas ele conseguiu, se articulou bem,
criou o PSD, desculpe, PSD, que é o partido do prefeito. Criou o PSD e o que ele fez com o PSD? Aderiu imediatamente ao governo que estava no poder, que era o governo da Dilma. Aliás, foi o último a pular da canoa da Dilma, Então. para depois entrar na canoa Que era do o Temer. governo da Dilma. E aí participou do impeachment, apoiou o impeachment e agora está aí. Está aí, é aquela coisa bem fisiológica mesmo. Não, né? a minha pergunta é a seguinte: eu não sei qual é a formação acadêmica do Kassab, se ele é advogado, se ele é administrador de empresas ou se ele é também não engenheiro, sei. por exemplo, ou médico. Médico eu acredito que não seja. Ou dentista, não sei qual é a profissão do Kassab. Mas fatalmente, nos últimos 20 ou 25 anos, ele viveu da política, não é isso? É. Então tá bom. Como é que alguém que vive da política por tantos anos, e a gente sabe qual é o salário, você sabe que o maior salário do poder público no Brasil é do presidente do STF. É de um ministro, perdão, do STF. 33 mil e alguma coisa. Exatamente. Você Brutos. sabe que o presidente da República não pode receber um salário maior do que do ministro do STF. Você concorda comigo? Sim. Então tá bom. Então o máximo que a carreira pública pode pagar é 33 mil reais ou 35 mil reais. Mas tem valor bruto. Tá, mas é preciso dizer também, para estabelecer corretamente o negócio, que tem os penduricalhos, né? Tá bem. 33 mil, mas aí tem auxílio moradia, auxílio paletó, blá, blá, Tá vai para o sabe como Não, é que é. há Né? penduricalhos, não há dúvida. Eu não sei se ainda há, mas houve durante muito tempo o Jeton. Lembra do Jeton? O Jeton era um cachê por... Cachê por Cachê ou sessão a michê? mais. Ou michê? Não, cachê. Cachê, Melhor tá cachê. bom. Melhor cachê. Vamos deixar por cachê, né? Respeitar o cargo, pelo menos. Era isso, né? Era um bônus por participação em sessões, era isso? Exatamente. Como é, então, para não citar nome de ninguém, como é que o político fica tão rico recebendo esse salário? Convenhamos, um ótimo salário, inclusive para iniciativa privada, mas que não dá para ficar milionário. Né? Com 30 mil reais por mês, vive-se muito bem, vive-se confortavelmente, tem-se um alto padrão de vida. Com 30 mil reais por mês, todo mundo concorda que é um belíssimo salário para um deputado, para um ministro, para um presidente da República, seja lá para quem for. O prefeito de Limeira, por exemplo, não o prefeito, pessoa física, mas o prefeito de uma cidade como Limeira recebe menos do que isso. Recebe menos de 20 mil reais. O vice-prefeito de Limeira recebe a metade do que recebe o prefeito. Só para situar as pessoas a respeito do que eu quero dizer. Com esse dinheiro, dá para viver muito bem, confortavelmente, dá para ter uma boa casa, um carro muito bom, dá para fazer viagens, dá para conhecer países além do Brasil, não é? Dá para ter um bom padrão de vida ali com a esposa, com 2 filhos, certamente. Agora, não dá para ficar multimilionário. Não. Porque um 30 exemplo mil, prático. 30 mil por mês são 360 mil por ano. 360 mil por ano, para um deputado, por exemplo, é quase o valor de um terreno num condomínio fechado de alto padrão aqui em Limeira. Então, dá para comprar um terreno com quase tudo que ele ganhou no ano. Aliás, ele ganhou bruto. Aí tem o desconto. Aí os 30 mil caem para 21, 22. Então, na verdade, líquido, ao longo do ano, ele faturou 250 mil reais. Dá para comprar um terreno, num condomínio de alto padrão aqui de Limeira, de altíssimo padrão não, né? E de padrão mais do que altíssimo também não. Mas dá para comprar um terreno aqui em Limeira, gastando tudo que ele ganhou. Né? Se ele juntou todo esse dinheiro que ele ganhou como deputado, num ano ele comprou um terreno. Mas aí ele não vestiu, ele não ficou doente, não tomou remédios, não comeu, não colocou gasolina no carro, não fez nada disso. Como é que tem deputado que compra 5 casas em 30 anos? 2 em Angra dos Reis, por exemplo. Didático. Vou dar um exemplo só. Não, nem é isso. O exemplo do Lula, com 30 mil por mês, em 8 anos, Ivan, em 8 anos de presidente da República,
E você vai falar, a conta é de português, a conta é grosseira, tá bom. Mas em 8 anos de presidente da República, ele ganhou 360 por ano, 2 anos 720 mil, 3 anos 1 milhão 400, então ele ganhou 2 milhões e 800 mil reais, digamos, de salário. E dá para você falar Como é que ele comprou um triplex de 1,5 milhão? E mais um sítio de 1 milhão e 200? Dá para você falar ele isso? Pegou todo o salário dele Entendeu? E comprou o triplex e o sítio. É isso? Dá para você falar isso porque o cara não gasta um tostão. Tudo que entra lá no Palácio do Planalto, para que a família dele consome, é tudo cartão corporativo. Ele não põe um tostão do bolso. Esse dinheiro sai limpo mesmo. Esse dinheiro sai limpo. Ele não põe um tostão, ou ele põe algum tostão do bolso. Ele paga a manutenção do carro que está na garagem dele? Não. Ele paga o mordomo, a empregada, o faxineiro? Não, é tudo do cartão corporativo, tudo nós pagamos. O salário do cara sai livrinho, bonitinho, redondinho. Mas o exemplo didático que nós temos aqui em Limeira é do único prefeito da nossa cidade cassado por corrupção, Silvio Félix. Por que o Silvio Félix foi cassado? Porque o Ministério Público demonstrou para a nossa sociedade que Silvio Félix, que é administrador de empresas. Formação do Kassab aqui, ele é economista e engenheiro civil. Muito Formação bem. nos passada pela audiência do programa. Muito obrigado. O Silvio Félix é administrador de empresas, é um empresário da nossa cidade, mas o Ministério Público demonstrou... Com negócios aqui e fora. Sim, né? E o Ministério Público demonstrou que ele adquiriu um patrimônio imobiliário incompatível com a sua renda. E isso que aconteceu com o Silvio Félix aqui em Limeira é o que acontece com muitos dos políticos que estão aí. O camarada entra na política com um patrimônio X e ele sai da política durante aquele período em que ele permanece na política com um patrimônio Y. Quer dizer, de repente a política proporcionou a ele um ganho que não se justifica, que não se explica. Ele não consegue explicar. É isso que eu estou querendo dizer. E aí, essa história que eu falei dos 21 milhões, que o Gilberto Kassab está sendo acusado de ter recebido 21 milhões para engordar o caixa 2 do seu partido, para ele distribuir para os políticos do seu partido fazerem campanha. Campanha política. Então, quer dizer, o cara é meio honesto, né? Ele não, eu não pus nenhum tostão no bolso, é só caixa 2. Legal, caixa 2. Entrou dinheiro de propina para você fazer campanha. Você se elegeu com uma campanha feita com o dinheiro de propina. Pô, é lógico que quem te deu dinheiro da propina vai te cobrar lá na frente. É lógico. O cara, olha aqui, eu sou uma empresa muito grande que eu quero fazer contrato com o governo. Vou bancar a tua campanha, você vai me ajudar a eu fazer contrato com o governo. Depois que eu acertar o contrato com o governo, você vai receber todo mês xizinho. Não é assim que funciona? Prática comum entre assim os políticos do do eu Brasil. não vou receber, eu não quero botar a mão nesse dinheiro. Você não vai me dar esse dinheiro, não, que eu não vou receber. Tá bom, não dou para você, eu dou para o partido. Alguém vai pegar essa grana. Alguma coisa eles vão fazer com essa grana, porque eu vou pagar. Mas essa vou coisa, assumir o compromisso que eu assumi. Essa é assim coisa que funciona. É uma coisa que me é intriga. assim que funciona. Como é que o político ganhando... Claro que eu fiz uma conta que não é uma conta absolutamente precisa, mas ganhando o que ganha, como é que constrói o patrimônio que constrói? Como é que molda o patrimônio que molda? O patrimônio, todos nós estamos sujeitos aos regulamentos aqui desse país. A Receita Federal, né, todos nós temos que prestar uma declaração de imposto, até aquele que não ofere o rendimento necessário ele tem que declarar como isento, não é? Eu não tenho renda, eu declaro como isento, tudo bem, isento, mas ele tem lá um dinheirinho que ele ganha, um trabalho que ele recebe, um bico que ele faz, sei lá. Agora, todo mundo tem o seu declaração de imposto de renda, é aquilo que norteia, é a declaração de imposto de renda. Você faz uma declaração de renda, quais são os seus bens. A Receita Federal sabe quais são os seus bens. Eu tenho um carro, eu tenho uma casa, eu tenho uma empresa, e o rendimento que me proporciona a minha empresa é esse daqui. Pronto. Então, dentro disso aqui, Caio Bortolã, o que você adquirir dentro disso aqui está tudo normal, está tudo certo. Agora, de repente, você tem uma casa, você tem uma empresa, essa empresa você ofere um rendimento tal na sua empresa. Mas espera um pouquinho, esse patrimônio imobiliário que você tem aí não tem justificativa para isso. Aqui no imposto de renda não tem como você explicar isso. Esse dinheiro veio de algum lugar, velho.
Já dizia meu velho pai, quem cabrito vende, cabra não tem, de algum lugar vem. Ué. É a sabedoria popular, né? Por isso que Quem eu falo aqui, cabrito todas vende, essas cabra acusações não aí, tem, de algum lugar vem. todas essas acusações aí, que estão aí, pra lá e pra cá, todo dia, você sabe que tem 19 réus concorrendo à eleição. Viu? Inclusive, você falou um negócio, pela manhã- você fica me enchendo o saco aqui que o negócio, não, porque você fica falando da segunda instância, porque você fica falando da lei da ficha limpa. Tem 19 réus. Hoje pela manhã foi preso Beto Richa, candidato ao Senado pelo Prisão Paraná, preventiva, só 5 dias. ex-governador do Paraná. Para mim, é mais que o suficiente para que ele não dispute a eleição. Eu não uso 2 pesos e 2 medidas. Você que reclamava tanto da Operação Lava Jato foi a etapa de número 53 da Operação Lava Jato. Não, o Beto Rich não foi preso pela Operação Lava Jato, não, senhor. Foi preso um político Pelo do GAECO. PSDB. Pelo GAECO. Não foi pela Foi Operação. preso um Não político do foi, PSDB. não foi pela Operação Lava Jato. Você que tanto reclama apenas das prisões dos bandidos do PT, o bandido do PSDB foi preso. Porra, mas não tinha como não prender esse Beto Richa, cara. Diz que esse Beto Richa que ele aprontou lá no Paraná, disse que foi uma grandeza, velho. Não tinha como. É um negócio, se esse cara escapa, qualquer um pode escapar. Mas está preso Diz que Candidato- o que esse cara aprontou lá foi um candidato negócio ao espetacular. pelo estado do Paraná. Pô, estado Diferentemente do de estado de gente boa e gente Paraná. séria. Povo desenvolvido, o povo, né? Diferentemente do estado do Rio de Janeiro. O garotinho continua candidato lá no Rio de Janeiro. Então, mas o que eu tô falando, tem 19 réus concorrendo à eleição. 19 réus. Sabe o que é o pior disso, Ivan? Essas figuras que têm problemas Réu, não é cara acusado, eu tô falando de réu. essas figuras que têm problemas com a justiça são figuras que falam bem, articuladas, convincentes, persuasivas, que provavelmente vão ganhar as eleições, que vão disputar e vão conseguir o objeto de desejo delas, qual seja o foro privilegiado. Mas O foro privilegiado. Agora, de tudo isso, E aí elas se safam da cadeia. a gente precisa tirar algumas lições de tudo isso. Uma das lições que a gente precisa tirar de tudo isso é de que não existe salvador da pátria. Não existe salvador da pátria. Essa coisa, do jeito que está, a corrupção, ela está tão enraizada nos nossos costumes, na vida do país, de uma tal maneira que por isso que eu sou crítico da Operação Lava Jato, que você tanto endeusa, eu sou crítico da Eu Operação sou um Lava Jato. defensor da por causa Operação disso. Lava Jato A operação, e um defensor do juiz Sérgio Moro. A Operação Lava Jato é uma operação que vai surtir efeitos limitados. A Operação Lava Jato não deve ser endeusada como se fosse a solução para todos os males, O porque senhor não ataca é. a Operação Lava Porque Jato não é. porque o Lula foi preso? Só não por isso. Não ataco. Só por isso, Eu porque só- a Operação eu só Lava Jato chamo a pegou os esquemas de corrupção do PT. É porque Isso quando lhe eu ouço incomoda. essas coisas... Isso lhe incomoda, Não, lamentavelmente. você está redondamente enganado. É porque quando eu ouço essas coisas, o meu herói, o Brasil... Quando eu ouço essas coisas, eu fico impressionado como a capacidade que o povo brasileiro tem de endeusar, idolatrar certas figuras. Por quê? Quando Sérgio não Moro é bem não é um assim. herói nacional? Que herói, para Sérgio com Moro isso. não é... Quem é o Que herói nacional? Lula? Chapolin Colorado Lula que é herói. é um herói nacional? Chapolin Colorado, que é um grande herói. Chapolin Colorado. Tem nada Tá de bom, herói, você fica Caio com o Bortolão. Chapolin, que é vermelho, Tem inclusive nada. a sua cor Não preferida. tem nada de... Você fica com o Chapolin, você fica com o Lula, eu fico com o A Moro. Operação Lava Jato tem a sua importância, mas não é solução para todos os males e não é motivo para endeusamento. Ivan, me perdoe, não Nós é possível, temos- não é temos- possível É. que alguém, É. e alguém da sua inteligência, e da sua cultura e do seu É. preparo, não é possível que alguém critique a Operação Lava Jato. Critico. No momento atual Critico. que esse país vive. Critico. A Operação Imerso Lava Jato na corrupção. não é isso que algumas pessoas tentam vender. Tanto que o Sérgio Moro foi sequestrado, entre aspas, aqui, entenda o sequestrado que eu estou usando, foi sequestrado por um candidato. Tem um candidato a presidente da República que para se promover, veja como esse tipo de endeusamento, esse tipo de elevar
pessoas a semideuses, leva a esse tipo de coisa. Tem aí um candidato a presidente da República Você pode citar que o candidato, sequestrou, entre aspas, Álvaro Dias, que tem usado Sérgio a figura Moro. do Sérgio Moro. O Sérgio Moro será o meu ministro da Justiça. Está se promovendo politicamente com o Sérgio E o Moro. que fez pô. o ministro... E o que fez Pô. o... Ministro não, juiz Sérgio Moro. Não sei. Não sei o que ele fez. Negou a Não sua sei participação se na ele fez. campanha. Mas o cara continua falando O que do disse o Sérgio Moro? aí. Eu não estou em campanha presidencial de candidato nenhum. Sim, e eu não mas sou candidato a ministro. Esse tipo de coisa sem endeusamento. O juiz Sérgio Moro é um juiz, como nós temos juízes aqui em Limeira, tantos juízes atuantes, juízes que são rigorosos com corrupção. Quantas sentenças, já falei isso, quantas sentenças aqui no Fórum de Limeira, vai lá no Fórum de Limeira, vê quantas sentenças foram aplicadas pelos juízes aqui de Limeira contra corruptos aqui da nossa cidade. Contra corruptos aqui da nossa cidade. E ninguém endeusou. Não precisou endeusar o cara, não precisou colocar o cara num pedestal. O senhor está enganado. Por que o Sérgio Moro tem que colocar num pedestal e o juiz daqui de Limeira não? O senhor está enganado. Talvez porque na época da cassação do Silvio Félix, o senhor estivesse num outro veículo e o outro veículo não tivesse o alinhamento popular que tem a educadora. O senhor está enganado. Não tem nada de alinhamento popular. A educadora mostrou o trabalho dos juízes e promotores aqui de Limeira, do Ministério Público em conjunto com o GAECO. A educadora ouviu quando possível, porque juiz e promotor não podem conceder entrevistas todos os momentos. Estou falando de e a educadora defendeu o trabalho deles. Defendeu como defende as instituições. Defendeu como defende o Ministério Público. Defendeu como defende o Judiciário. Defendeu como defende as figuras do doutor Barrichello, do doutor Marceliello, do doutor... que já não está mais em Limeira, Adilson Araque Ribeiro, do doutor Bevilacqua, do doutor Kleber Masson, que receberam sim justamente os aplausos da comunidade e a divulgação que mereciam receber desta educadora. Agora, se o veículo onde o senhor trabalhava não estava nem aí com o povo, não estava nem aí com o povo, estava mais preocupado com o Silvio Félix do que com o povo de Limeira, eu não posso responder. Eu respondo pelo meu comportamento, pela minha postura, pela linha editorial da empresa que eu dirijo. Mais uma vez, o senhor está confundindo as coisas. Mais uma vez. Ressaltar, destacar, valorizar, enaltecer o trabalho dos juízes, do Ministério Público aqui de Limeira, não se faz mais do que a obrigação. É correto, é justo que seja ressaltado, que seja destacado, que seja valorizado, que seja enaltecido. E tem que ser. Porque os juízes, o Ministério Público e os juízes aqui de Limeira condenaram muita gente. A justiça foram ameaçados de morte por causa disso. O Ministério Público denunciou. Foram ameaçados de morte e a justiça condenou muito corrupto aqui na cidade de Limeira de maneira absolutamente correta. Agora, você está fazendo confusão. Enaltecer, destacar, valorizar o trabalho dos juízes. Eu não estou fazendo nenhuma confusão. Eu não estou fazendo nenhuma confusão. Colocar o juiz num pedestal e tratá-lo como um semideus. Você acabou de usar a expressão herói. Nenhuma confusão. Eu não estou fazendo nenhuma confusão. Você está fazendo. Eu sei o que eu passei. Você sempre fez. Eu sei pessoalmente você acabou de chamar o Moro de herói. Ele é o seu herói. É meu herói, sim. Eu sei o que eu passei. Eu sei o que eu passei. Eu sei o que eu e outros integrantes da imprensa séria, passamos no combate à corrupção aqui de Limeira. Eu te mostro, se o senhor quiser ver, a pilha de ameaças de morte que eu recebi. Eu nem gostaria de tocar novamente nesse assunto, mas fui ameaçado de morte e não foi uma vez só, porque eu estava combatendo a corrupção, como eu sempre fiz. Desde que nós estreamos no ano de 2011, no mês de abril de 2011, o Educador a Meio-Dia. Nós nunca tivemos alinhamento com poderosos e não teremos. Para defender corrupto e para estar ao lado das instituições que devem ser mantidas nesse país, dos promotores e dos juízes aqui de Limeira, sobretudo porque nós estamos aqui, eu sempre estive ao lado do bem, da decência, da moralidade e da justiça. E o doutor Bevilacqua, doutor Masson, doutor Barrichello, doutor Araque, doutor Marcelo e seus companheiros e companheiras de Judiciário e Ministério Público foram recebidos pela população como heróis, sim. Foram os nossos heróis daquela época.
Foram os heróis do nosso município. É engraçado. Foram os heróis de Limeira. Como você- Tiveram coragem de fazer o que fizeram. É Isso engraçado. transfere-se para o juiz Sérgio Moro. É engraçado. Chamo sim o Moro de herói. É Eu não chamo o Lula de herói. É engraçado. Eu não chamo o Lula de herói. Como você se vende como o herói e eu sou o bandido. Não, né? eu não sou herói de nada. Eu não sou herói de nada. Eu não sou herói de nada. Caio Bortolã, senhoras e senhores, ouvintes do colóquio, nós temos aqui Caio Bortolã, o mocinho. Olha o quadrado, mocinho. por favor, olha o quadrado. Olha o mocinho. O mocinho. Naquele quadrado de lá tá o mocinho, Caio Bortolã. No quadrado de cá, tô eu, o bandido. Não. O bandido. Você pode me o colocar- mocinho e o bandido. Você pode me colocar como mocinho, Ele diz que ele estava eu aqui fico agradecido, em porque defesa. eu já tenho mais de 40 anos. Ele fala que ele estava aqui em defesa dos frascos e dos comprimidos, enquanto eu estava lá deitado em berço esplêndido. Meu amigo, quando todo mundo puxava o saco, chamava o Silvio Félix aqui nessa cidade de melhor prefeito do Brasil, melhor prefeito do mundo, puxava o saco do Silvio Félix, que o Silvio Félix era uma maravilha. Tanto que ele se elegeu da forma como ele se... Aliás, ele se reelegeu da forma como ele se reelegeu, com 80 e cacetada % da aprovação popular. Eu tava lá achincalhando o cara, metendo o pau no cara todo dia, levando processo dele todo dia. Isso é verdade. Todo dia eu Isso tava é levando o verdade. processo Isso é dele. verdade. Enquanto tava todo mundo batendo palma pro cara, falando que o cara era lindo e maravilhoso, eu tava lá chincalhando ele e tomando processo. Todo mundo, não. Eu também fui processado pelo Silvio Félix. Não é um privilégio Não, é seu. porque você tá falando que você é o Não é um mocinho, eu sou o privilégio seu. bandido. Eu não disse isso. Eu preciso não mostrar disse que- isso. preciso mostrar Eu pro não nosso disse ouvinte que eu não sou Eu bandido, não disse não. isso. Aqui não há bandido. Nem você, nem eu. Nenhum de nós é. Nenhum de nós é. E nenhum de nós jamais teve postura de bandido. Que Não, fique mas muito você claro. tá falando aí que fique você... muito claro. Você, O senhor mocinho, pode- você o senhor tava pode me defendendo chamar. os frascos O senhor e comprimidos pode- e eu tava lá. O senhor pode eu me tava chamar. lá, O bonitão, senhor pode- folgadão. O senhor pode me chamar de mocinho, até agradeço, porque eu já tenho mais de 40 anos, e no máximo eu vou chamá-lo de comuna, ou de canhota, mas jamais de Vou bandido. chamar você de João Delega. Jamais de bandido, jamais de bandido. O que eu quero dizer é que na cassação do Silvio Félix teve veículo de comunicação aqui de Limeira que fez de conta que nada estava acontecendo. Eu não. Não estou dizendo que o senhor fez Eu isso. não. Mas o senhor concorda que teve veículo Eu de não. comunicação Eu que tomei fez de conta que nada trocentos estava, processos. que nada estava acontecendo? Do senhor Silvio Félix. O senhor se lembra que houve veículos de comunicação aqui Sim, de Limeira que fizeram de sim, conta que nada sim, estava acontecendo? Sim, Que sim, nada sim, estava sim, acontecendo? Que adoravam o Silvio. Então, foi isso Era que eu quis Deus dizer. no céu e Silvio na terra. Foi isso que eu quis dizer. É. Aliás, é isso que eu ratifico. Voltamos agora para o rádio. É isso que eu ratifico. É isso que eu ratifico. Muito bem. Nós contamos. Eu sei que o senhor contou a história. E eu sei que o senhor enfrentou resistência para contar a história. Como aqui não havia nenhuma resistência para contar a história, a verdade dos fatos, né? Não história com E, e sim história com H, eu também ratifico a nossa posição aqui. Ratifico a nossa posição aqui. O pessoal do rádio que está chegando agora, quando o senhor pergunta se para mim Sérgio Moro é herói. Para mim é. Como juízes e promotores de Limeira e promotoras e juízes também foram à época do escândalo de corrupção envolvendo o prefeito Kassab. Eu trabalhei aqui na Educadora 2 vezes, trabalhei em outras emissoras aqui de Limeira. Eu, graças a Deus, eu sempre tive uma postura só. Sempre trilhei um caminho só. Aquela brincadeira que o Milor Fernandes fez certa vez, dizendo que jornalismo é oposição, o resto é armazém de secos e molhados. Os meus amigos ouvintes que me conhecem da minha carreira aqui na cidade de Limeira sabem que foi esse o único caminho que eu trilhei na minha vida. Eu passei por Jurandir Paixão, passei por Paulo D'Andrea, passei por Pedrinho Quil, por Pejon, Silvio Félix, Paulo Radiche e agora Botion. Botion. Eu nunca sentei no colo de nenhum deles. Nunca. Nunca sentei no colo de nenhum deles. Tem alguns amigos, Ivan, que me abordam. O Radiche eu tinha conhecimento. O Radiche, de todos eles, o que eu tinha assim, uma relação mais próxima era com o Radiche. Com o Silvio Félix também. Silvio Félix eu tive uma relação muito próxima com ele antes dele se eleger.
A gente tinha uma relação muito legal, o Silvio Félix, é bom que se diga, que eu conheço o Silvio, há muitos anos. Desde que o Silvio iniciou a carreira política dele no PDT, antes dele ser secretário do Paulo D'Andrea, secretário de trânsito, né, no Paulo D'Andrea. Eu entrevisto o Silvio Félix desde que ele usava um bigodinho fino, foi candidato a prefeito em 1992. Tive uma relação muito próxima com o Silvio antes dele ser prefeito. Depois que ele sentou naquela cadeira de prefeito, o Silvio Félix, mas mudou. Não conheci mais o cara. O Silvio Félix, que sentou na cadeira de prefeito, não era o cara que eu conheci. Era outro cara. E aí azedou. Mas azedou mesmo. O Paulo Radiche, eu conheci antes de ser... Eu conheci primeiro como delegado. Conheci o Paulo Radiche também muito tempo como delegado. Depois conheci ele como vereador. Sempre tive uma relação muito boa com ele. Muito tranquila, muito sossegada. Depois que ele se elegeu prefeito, a gente ainda continuou conversando, se falando e tal, mas ele também é outro que sentou na cadeira do prefeito, mudou um pouco também. A gente continuou assim, tendo uma relação muito de civilizada, né? Sim. Civilizada. Mas ele também deu uma mudada, né? Eu não sei o que tem aquela cadeira lá, rapaz. Deve ter alguma coisa naquela cadeira. Eu ia dizendo que lá. Tem amigos meus que me abordam e dizem: por que você se senta com o prefeito e faz algum tipo de acordo com o prefeito? Vai ser bom para você? Financeiramente, então, nem se fala, né? Nós vimos recentemente quanto de dinheiro público que o prefeito põe nos veículos amigos, né? E quanto que investe na educadora, que é no seu segmento a líder disparada. Tem uma liderança... É tão grande a diferença para a segunda colocada que é difícil até de mensurar o tamanho dessa diferença. E eu digo que não, porque é preferível ter acordo com o público. É preferível ter alinhamento com o público. E isenção e independência para elogiar quando for merecido e criticar quando necessário. Confortável é a posição de quem não se vende. Não vende o seu conteúdo, não vende a sua opinião. E pode produzir qualquer tipo, claro, dentro dos limites da ética de conteúdo, e pode dar qualquer tipo de opinião. Não esquecendo dos preceitos do jornalismo. É melhor na relação com a nossa audiência, que só cresce, no analógico e nas plataformas digitais. É melhor na nossa relação com o nosso cliente. O anunciante hoje busca empresas que tenham esse tipo de postura, que sejam socialmente responsáveis, que sejam éticas, que sejam corretas, que sejam, de certa maneira, moderadas, mas que não amarrem o seu próprio rabo com os poderosos. Então, ela pode ser, essa postura, um pouco mais custosa, sob um ponto de vista, mas é muito melhor sob outro ponto de vista. E nós, felizmente, estamos colhendo os frutos desse nosso trabalho. E assim continuará sendo. Muito bem, 12:30. Olha, você ouvinte que está conosco agora, tanto você que já almoçou, ou você que, como eu, por exemplo, vai almoçar, nada melhor do que tirar aquela sonequinha de 15 minutos depois do almoço antes de voltar para o trabalho, não é mesmo? Pois é. Agora, para tornar esses 15 minutinhos ainda mais agradáveis, ainda mais relaxantes, você precisa do quê? De um bom colchão. Um colchão da Sono Colchões. A Sono Colchões está presente em Limeira, em 2 lojas, em 2 endereços. Na Avenida Lauro Correia, 4.631, Avenida Lauro Correia, 4631. E a outra loja na Avenida Piracicaba, 392. Avenida Piracicaba, 392. Na Sono Colchões, não só os colchões são confortáveis. Os preços e as condições de pagamento não vão tirar o seu sono de jeito nenhum, porque na Sono Colchões você vai encontrar produtos de altíssima qualidade, com os melhores preços e em até 12 vezes para você pagar, além de você encontrar produtos com até 30% de desconto, tá vendo? A Sono Colchões possui um grande estoque, a pronta entrega. O que é que significa isso? Significa que você vai
qualquer uma das duas lojas da Sono Colchões, ou lá na Avenida Lauro Corrêa da Silva 4631, ou na Avenida Piracicaba 392, vai lá, escolhe o seu colchão na hora e você, na mesma noite, você vai dormir nele, no colchão que você escolheu, lá na Sono Colchões, viu? Você compra hoje e dorme no seu colchão hoje mesmo. Então aproveite a oportunidade, entra em contato agora mesmo pelo WhatsApp. O WhatsApp da Sono Colchões, da Avenida Lauro Corrêa, é o 987542142. 987542142. E o WhatsApp da loja da Avenida Piracicaba é o 99316-6708. 99316-6708. Sono Colchões. 12h33, você continua curtindo, comentando e compartilhando a transmissão do Colóquio para concorrer no final dessa semana a um kit churrasco do açougue do Marquinho. Daqui a pouco no Educadora Meio-Dia nós vamos falar da discussão, importante discussão, na Câmara Municipal de Limeira. Ontem os vereadores discutiram se Deus é ou não travesti. Discutiram, a gente usa a expressão, né? Não vamos discutir o sexo dos anjos. Ontem na Câmara Municipal, senhores e senhoras vereadores e vereadoras discutiram o sexo de Deus. Isso por causa de um troço que aconteceu lá em Garanhuns. Em Garanhuns, a terra do Lula, inclusive. Pernambuco. No Pernambuco. Daqui a pouco no programa. Isso é que é não ter o que fazer, né? Isso aqui é não ter o que fazer. É que Limeira, eu digo aqui, né? Limeira, este chão bendito de berços gloriosos, né? Onde com laranjais em flores, com as indústrias... Acariciando a vida de amores. Não tem nada que fazer aqui, tá tudo certo, né, rapaz? Precisamos nos preocupar com um problema que aconteceu lá em Garanhuns. Dá boa, tudo bem. Fazer o quê, né? Cada um... Bom, agora, não aconteceu em Garanhuns, mas saiu ontem mais uma pesquisa do Datafolha. E continua tudo lá mesmo chose, muito parecido, né? Tudo lá mesmo chose, né? Tudo muito parecido. Tudo indefinido ainda, né? Alguém vai pro segundo turno com o Bolsonaro. Com o Bolsonaro, coisa que a gente já sabia. Né? A não ser que o Bolsonaro tenha uma queda vertiginosa, que me parece pouco provável, ou que o Haddad cresça muito, a quem aposte no crescimento do Haddad, a quem aposte que o Ciro Gomes vai herdar os votos do Lula, né? Vai se desenhando. A princípio, a Marina Silva caiu porque é uma candidata menos consistente, né? Ciro Gomes cresceu, é um candidato mais consistente, Geraldo Alckmin cresceu muito pouco. Cresceram também muito pouco Amoedo, Álvaro Dias e também o Henrique Meirelles, que são candidatos com pouquíssimas chances de chegar no segundo turno, mas não aconteceu aquela disparada que se imaginava do Bolsonaro depois do atentado, né? Não. Havia uma expectativa de que o Por isso Bolsonaro que essa pesquisa foi fosse feita passar ontem. dos 30% ou dos 40%. Isso não aconteceu. Aliás, ele tem um eleitorado cristalizado, mas que não sai de 20%. Aliás, nessa pesquisa aí, ele cresceu dentro da margem de erro, né? 2 pontos percentuais, não foi isso que ele cresceu? Dentro da margem de erro. Portanto, você pode dizer que praticamente ficou a mesma coisa, né? Porém, a rejeição dele aumentou. Exatamente. Esse tem é um sinal. Rejeição maior do que qualquer outro candidato e perde no segundo turno para qualquer outro candidato, segundo o levantamento do Datafolha. Então, as esperanças da campanha do Bolsonaro devem ser jogadas todas nesse primeiro turno. Se ele não vencer no primeiro turno, dificilmente vencerá no eventual segundo turno. Pois é. Pelo apontamento do Datafolha. Pois é. A coisa tá indefinida, então, ainda, né? Completamente indefinida. Sabe-se que o Bolsonaro vai pro segundo turno, não se sabe ainda exatamente com quem. É perigoso cravar, não é, Ivan? De acordo com o levantamento do Datafolha, neste momento, Bolsonaro e Ciro vão para o segundo turno. E numa pesquisa de segundo turno, Ciro Gomes ganha do Bolsonaro. Nesse momento. Hoje. Hoje. Amanhã o cenário pode ser totalmente diferente. O cenário é esse, né? Mas não dá para cravar que vai o Ciro, né? Porque a tendência é de que o Haddad cresça. A tendência é de que o Bolsonaro permaneça nesse patamar aí. Permanecendo nesse patamar, ele vai para o segundo turno. O voto do Bolsonaro é cristalizado. O eleitorado do Bolsonaro está decidido a votar nele. Há quem diga que ele já atingiu o limite dele. O teto dele. Agora, a rejeição do Bolsonaro também não baixa desses 45%, né?
é uma rejeição assombrosa para um candidato que pensa em ganhar uma eleição para presidente da República. Né? A gente vê na prática que 75% dos eleitores dizem não votar em Bolsonaro e 25% dele votam nele e dizem votar em Bolsonaro. E 45% dos eleitores rejeitam Bolsonaro, quer dizer, não votam no Bolsonaro de jeito nenhum. E também o que essa pesquisa também revelou é a queda da Marina, né? A Marina é pouco consistente, Marina né? caiu, o Ciro né? é mais consistente Mas que a Marina. caiu cedo, né? E o Ciro tem mais tempo de televisão e rádio que ela, né? Caiu cedo. O Ciro vai levar... Você sabe que o Ciro vai levar muito voto de eleitores do Lula que não querem votar no Lula nem em quem o Lula indicar agora. Ele vai levar... Eu acho que esse crescimento do Ciro é muito por conta disso. De gente que votou no Lula, mas que agora não quer mais votar por conta e de do Nordeste brasileiro, né? O Ciro cresce muito no Nordeste e o Bolsonaro não passa do Sudeste. Onde ele é conhecido, né? O Ciro cresce muito no Nordeste e o Bolsonaro onde ele é mais conhecido. Também não tem o voto das mulheres. Aí você vai me dizer, não, mas eu sou mulher e vou votar no Bolsonaro. Entenda o que eu estou dizendo. A pesquisa mostra que o eleitorado do Bolsonaro é basicamente masculino, que as mulheres preferem em geral, não estou me referindo a você, estou me referindo às mulheres em geral. Preferem não votar no Bolsonaro. Mas com as mulheres eu vou fazer agora uma indelicadeza que eu sei que as mulheres... Mas as mulheres são assim, la donna è mobile. La donna è mobile. La donna è mobile. Porque, veja, a Marina caiu. Não é? O eleitorado feminino, que não é evidentemente, lógico que não poderia ser o eleitorado de Bolsonaro, teria uma representante. Esse eleitorado teria uma representante, que seria a Marina, e a Marina caiu. Pois é, meu amigo, eu estou procurando um pernilongo aqui, a Sandra Beck já percebeu, estou procurando, vai para um lado... É um pernilongo ou é um porva? É um pernilongo. É um pernilongo? Tem pernilongo aqui também, além do porva. Hoje teve uns porva aqui que me atormentaram aqui hoje, rapaz. Ai, meu Deus. Mas no açougue do Marquinho, rapaz, o açougue do Marquinho é onde você encontra carnes frescas e desossadas diariamente. Todo dia tá chegando carne lá no açougue do Marquinho, sempre carne fresquinha, viu? Olha, as carnes podem ser recheadas e temperadas na hora. Você vai lá no Marquinho, pede pro Marquinho temperar. Olha, tempera assim, assado, ele faz na hora para você. Tem espetinhos prontos, linguiças especiais, hambúrgueres artesanais, de picanha, de costela, tudo de dar água na boca, viu? Além da tradicional costela inteira para fogo de chão. Você quer fazer um autêntico, legítimo churrasco gaúcho, hein? Como é que é? Costela de ripa e fogo de chão. É o churrasco gaúcho, é lá no açougue do Marquinhos que você vai encontrar a costela inteira para fogo de chão. E aos domingos, para você dar aquele sossego para a patroa, né? Tem frango, tem costela, tem maminha, tudo assado. Tem maionese, tem nhoque, tem aquela farofa caseira de dar água na boca. E todos os dias tem aquele torresminho frito, fresquinho, lá no açougue do Marquinho, viu? Você pode ir lá no açougue do Marquinho, vá lá na Avenida Antônio da Andréa 700, a 700 metros para baixo da APAI, viu? Ali no Nossa Senhora das Dores, você pode ir lá, sim senhor, ou você pode simplesmente passar a mão no seu telefone, no seu celular e ligar para o 3453-5262, 3453-5262, ligue e faça a sua encomenda no açougue do Marquinho, que tem kit essa semana também, não é, Caio? Tem kit, é só curtir, comentar e compartilhar para concorrer no final da semana. Vamos embora, Ivan? Até amanhã, então. Caio Bortolã e amigos, um abraço, até amanhã. Até amanhã. Boa tarde, Educadora.